Fala pessoal, Oi, gente. hoje a gente vai falar de documentos que você precisa para o teu mochilão. Vamos falar sobre os documentos que a gente leva no nosso mochilão e também sobre outros documentos que você pode vir a precisar, sites que você pode usar. E qualquer outra dúvida que você possa ter, a gente vai tentar sanar hoje. Fica no vídeo e confere. Indo além, além do horizonte, onde o sol beija o mar e as estrelas são pontes. Indo além, além dos sonhos. Então, nosso amor é o mapa dessa canção. Bom, e se você é como a gente ficou pensando quais documentos a gente precisava, o que era bom a gente levar com a gente, começamos a ficar um pouco estressados com essa questão da documentação, porque, claro, você começa a pensar, cara, eu não vou estar no meu país, vou estar em outro lugar, no outro lado do mundo. Se eu precisar de um documento, minha família vai ter que me enviar por Sedex, isso é inviável, não dá certo. Então, vamos ter que pensar em tudo. E o que é esse tudo? É muita coisa? Então é isso que a gente vai falar hoje, mas o primeiro e mais importante, né, que a gente tem que abordar. Não tem como fugir disso, é o teu passaporte. E ele tem um ponto muito importante. Se você está pretendendo fazer um mochilão longo, principalmente, é melhor que você esteja com um passaporte meio novo, porque hoje o passaporte brasileiro ele tem 10 anos de validade. Só que todos os países vão te pedir 6 meses de validade do teu passaporte. Então, de repente, se tem um passaporte antigo, e você está pensando assim, vou fazer um mochilão de 1 ano. Então, pensa que o último país que você for entrar no final desse 1 ano, ainda vai precisar estar com 6 meses de validade no teu passaporte. Então, você está sendo com um passaporte que tem 1 ano de validade, lá no final você não vai mais conseguir entrar em nada, só vai conseguir entrar 6 meses antes de estar dessa data. E a gente tem uma dica sobre o passaporte: tenha 2 cópias do seu passaporte. Uma plastificada, que vai andar sempre com você onde você for, porque tem muito policial na rua que te para, pergunta o que você está fazendo aqui, e você pode mostrar. Às vezes, para alugar alguma coisa, você precisa deixar uma cópia do seu passaporte, então você tem essa cópia extra aí, vai te ajudar, facilitar também E bastante. assim, a gente fala de plastificar, o que a gente fez com ela? A gente não plastificou de verdade. A gente pegou o durex largo assim e passou bem certinho nele e deixou todo ele encapado. A gente usa ele dobrado dentro de uma carteira, cortou ele do tamanho certinho e a gente tem uma outra cópia num papel grande, assim, que a gente só tirou uma cópia e que ela já foi várias vezes. É A verdade. gente tem novas cópias já, porque elas foram indo. Você acaba precisando deixar em algum hotel, algum que você vai alugar, então é importante. E o segundo documento, assim, governamental que você vai precisar é da Permissão Internacional para Dirigir, a PID. Isso você pede ela pelo Detran do teu estado. É bem simples. No Paraná foi muito rápido e custou cento e poucos reais. Depende do estado que você está, o custo varia e o tempo para eles emitirem varia. Então consulte isso com antecedência. Mas o ponto sobre ela é, primeiro, se você quer dirigir, e ela tem validade nos países que aceitaram o Tratado de Viena. Isso não são todos os países do mundo. Europa, maior parte, alguns aqui da Ásia, na América Latina, grande parte também. Mas aqui, então assim, por exemplo, a Tailândia, ela não aceita na teoria, mas na prática é o único documento que a gente tem, se a polícia te para, é o que você apresenta. E a gente foi parado, gente, não sei quantas vezes, mas várias vezes. E a gente sempre, você tem carteira? Tenho. Você tira na hora, ok. Eles nem chegam muitas vezes a conferir, às vezes eles olham, às vezes não. E é válido. Assim, na prática funciona, então você vai precisar dela. Temos a dica, é claro, de você tentar plastificar ela, que nem a gente falou sobre o passaporte, passar um durex nela, porque você vai ter que levar sempre com você, então fica zoada, acaba molhando. Se você não plastificar, você perde No ele. começo a gente não plastificou e ela foi ficando toda ferrada, porque molhava, estragava, e daí agora ela ficou meio zoada. Se eu tivesse feito desde o início, ela ia estar bonitinha, mas então ela tá meio feia, mas tá protegida, gente. Essa é bem básica, hein? Vacina de febre amarela. Então, você provavelmente já sabe, talvez você está pesquisando, então isso é de praxe. Tem É que o ter básico. vacina de febre amarela, porque o Brasil é um dos países onde tem muitos casos. Então, os outros países querem saber se você está vacinado, se você não vai entrar transmitindo essa doença. Aí você faz a vacinação e aí você tira por meio do site, no postinho mesmo, eles te indicam todo o caminho de onde que você vai e faz a emissão dele. Se não me engano, é o site do próprio SUS, assim, que você entra e faz lá. E vem um certificado assim, mais ou menos. Com o brasão do Brasil, as coisinhas e um QR Code no final que pode ser conferido.
E geralmente você vai acabar passando por alguma triagem, que nem lá na Tailândia você chega e você vai direto no Health Center, né? Isso. E aí eles olham lá e te dão um papelzinho com um ok, e daí você segue para imigração. E assim, se você tem algum remédio que você toma contínuo, alguma coisa, você vai precisar levar esse remédio, claro, mas também a prescrição desse medicamento, porque isso vai ser requerido de você também. Principalmente se é um medicamento de tarja preta, por exemplo, então é preciso ter a prescrição desse Não que vai medicamento. ser pedido, mas assim, são segurança. Você tá carregando uma coisa que pode dar problema? Tenha prescrição, porque você pode comprovar caso alguém se implique com isso. Isso. Quarto ponto é o visto. Vocês devem estar pensando que a gente devia ter falado antes, mas o legal é que o Brasil tem portas abertas em muitos lugares, por isso que não é em todo lugar que você vai precisar de visto. Claro, assim, você tem que sempre consultar qual é o lugar. Cada lugar vai ter se é necessário ou não, quanto tempo ele deixa, quais são os requisitos. Às vezes você vai precisar de comprovante financeiro, às vezes não. Tem um monte de regrinha e aí isso é uma coisa muito aberta. Muitas você não precisa nada. Aqui na Ásia, por exemplo, Malásia e Tailândia, não precisa, mas tem outros que você precisa se aplicar, tem outros que você só chega na fronteira e faz na entrada. Enfim, isso é de país a país, você tem que fazer essa consulta e ver o que é necessário. E se você está gostando desse vídeo, já tirou algumas dicas, está achando interessante o conteúdo, já deixa teu like, compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal. Ainda nesse requisito do visto, existe um ponto importante, que é o quinto ponto, que é a passagem de saída. Isso depende do país. Todo mundo tem curiosidade disso. Ah, mas eu preciso de ter uma passagem de saída para tal país? Depende do país, gente. Não tem como saber. Porque tem países que eles têm medo que você vá para lá, que você vai querer ficar lá, vai querer ficar tomando o emprego da galera. Então, às vezes você vai precisar dessa passagem de saída. Você vai ter que verificar também esse ponto. O que é uma coisa que existe, por exemplo, na Tailândia, que é algo que muitos nos perguntam, é que lá você pode ter uma passagem de saída, não precisa ser uma passagem de volta para o Brasil, gente. É uma passagem de saída do país. Só que não precisa nem necessariamente ser de avião. Você pode comprar uma passagem de trem, de ônibus. E o que muita gente faz, e essa é uma boa dica, é comprar uma passagem reembolsável. Poxa, quero entrar naquele lugar e depois eu não sei para onde eu vou. Compra uma passagem reembolsável que tenha teu nome e você entra lá se precisarem, se te exigirem, você vai ter como comprovar. E entrou lá, você vai lá, cancela, tem teu reembolso no teu cartão de crédito e pronto. Porque daí você tem tempo de pensar se é esse mesmo próximo país que você quer ir. A gente sabe que mochilando, por exemplo, às vezes o plano muda, né? Sim. Então, isso é uma forma de você apresentar, não vai fugir das regras, mas também ao mesmo tempo você tem essa saída. E assim, principalmente aqui na Ásia, o que eu já vi que tem muita gente que não viaja com nada de passagem de saída, mas aí assim, é contar com a sorte. E hoje a gente está tentando passar para vocês como fazer isso de forma segura e que você não vai ter problema de documentação. Então, tudo que você realmente precisa é isso, né? Então, pode ser que não precise? Pode ser, mas a gente sempre prefere, Tá garantido. né? A gente tá até se mudando agora, eu fui lá e comprei uma passagem de ônibus de saída do país. Pronto, a gente entra com tranquilidade, a gente tem como comprovar que a gente vai sair de lá. Observação muito importante nesse ponto é que a gente está falando de Ásia, é muito tranquilo. Mas se você vai para a Europa ou para países que são implicantes, que tem uma série de países que a gente sabe que é mais implicante, você não precisa nem só da tua passagem de saída. Você precisa do teu roteiro, de cada país que você vai estar, de cada cidade que você vai estar, de cada hotel, de cada ônibus que você vai pegar de lá. Às vezes você precisa ter tudo fechadinho e, inclusive, depois de tudo, a tua volta para o Brasil. Então, fica ligado que se você está indo para um lugar que é chato, veja todos esses requisitos e consulte bem específico desse país, porque você vai precisar de muita coisa. A Rússia é um país para você tirar o visto, você tem que colocar lá uma lista de todos os países que você visitou nos últimos 10 anos. Você não precisa. Bem louco. Não que você precisa da comprovação, mas você precisa listar e colocar tudo que eles vão depois olhar teu passaporte e ver tudo que você já fez na vida. Os Estados Unidos não deixam você entrar se você tiver estado na Rússia. Então, assim, países chatos vai ser mais chato. Mais burocrático. Seguro de saúde. Preciso ter um comprovante. Alguns países sim, outros países não. É uma coisa boa de você ter, sim. Porque você pode precisar, né? Acidentes acontecem o tempo inteiro, você vai estar fora. Normalmente, em todos os países, falo
Normalmente em todos, porque não são todos. Mas tem muitos países que hospital, enfim, é muito caro. Não é como no Brasil. E às vezes não tem saúde pública, por exemplo. Também. Então você, Ou a pública pode ser muito precária. você se coloca num risco muito grande se você tiver um acidente e você tiver que pagar uma conta que às vezes é uns 100 mil. Acabou tua viagem. Tá, beleza, mas eu não quero ter seguro-saúde. Às vezes o que você vai pensar é assim, tá, você vai ficar meses nesse país? Faz o seguro viagem para aquele primeiro mês que você vai entrar e depois você cancela e não continua pagando. Outra coisa, se você tem cartões de crédito de diversas modalidades, quando você emite a passagem pelo cartão, você consegue ter o seguro-saúde através dele também. Então, isso é uma coisa que você pode consultar. A Visa tem o seu, o Mastercard tem o seu. Funciona de formas diferentes de você ter um seguro contratado mesmo, mas Às funciona. vezes te garante aí 2 meses que você vai estar assegurado da compra, às vezes 3 meses que você vai estar assegurado, então confira antes, porque não é todo cartão e não é o mesmo período que eles te asseguram. Como sempre dizemos, se você já viu outros vídeos, nós usamos o Safety Wings. por No quê? nosso caso, a gente achou mais barato, né? Uhum. Claro que você pode de repente emitir por cartão, mas eu acho que o Safety Wings ele é muito legal no sentido de que ele tem uma cobertura muito grande, US$ 250 mil, e ele cobre dentista, ele cobre esportes, ele cobre muita coisa. E se você está numa faixa etária, eu acho que abaixo de 45 ou 55 anos, ele é US$ 56 por mês. Se você for aderir ao Safety Wings, usa o nosso link, a gente vai deixar na descrição. Você vai ganhar um desconto e vai ajudar a gente na nossa próxima também a ter um descontinho. São US$ 20 para vocês e para nós. E dá uma boa ajuda. Todos felizes. Nessa lista do depende de país para país, você pode precisar de um comprovante financeiro. Não diria para você assim, ter comprovante financeiro, você vai ter que sair com algum, né, no primeiro momento. Assim, a gente saiu e a verdade é que assim, é um documento que ele já venceu, porque ele geralmente tem que ser dentro de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, é um que ele acaba indo para fita. Você perde ele. Então, talvez você vai ter que tirar um xerox de novo, mas a grande ponta é que a maior parte não pede, mas alguns países, por exemplo, lá na Indonésia, para você ter o visto de 60 dias, eles querem que você tenha US$ 2.000 em conta corrente. Uhum. Aí você vai ter que ir, antes de fazer, se aplicar para esse visto, você vai ter que ir lá e conseguir esse comprovante. Então, de repente, o que você tem que pensar sobre isso? Qual vai ser o meio que você vai recorrer no futuro para conseguir esse comprovante? Ah, eu tenho um aplicativo que eu sei que eu consigo ir lá e tirar meu extrato. Então, só pense como é que você vai ter esse documento no futuro. Caso precise. Precise. Mas é bem tranquilo isso. Também temos uma dica que é as fotos 3x4. É legal você ter e carregar com você algumas cópias, porque a imigração principalmente pede quando é fronteira, né, por terra. E, bom, você pode fazer na hora, eles têm essa opção, acaba sendo bem mais caro. Então, se Tipo você. assim, de repente $2 para você pegar e bater a foto ali para entrar a mais. Isso, então se você está fazendo uma viagem econômica, tentando gastar menos indo por terra, você acaba tendo um prejuizinho ali que é desnecessário. Você pode ter essas fotos já com você na sua bagagem. Vai lá e tira já umas 6 aí, carrega ali aquele coisinho de foto e vai com você indo. Vai usar, vai usar. Isso. Entramos em uma parte que são os extras, mas não sai do vídeo agora, porque esses extras talvez é aquilo que você estava querendo ver. Então, espera aí. Bom, se você está viajando em casal, é uma dica: tenha sua certidão de casamento em mãos. E não Temos. é só certidão de casamento simples, você vai ter que ter ela apostilada, ela traduzida para o inglês e com validade internacional. Você vai ter que fazer isso no cartório. Isso. Não é muito baratinho, não, gente. Então é bom se preparar para esse documento aí. Bom, mas por que a certidão de casamento? Tem alguns países muçulmanos que não aceitam que casais se hospedem num hotel dormindo juntos, se você não for casado e comprovar isso. Então, é importante. E não só isso, né? Às vezes você vai precisar de alguma coisa governamental. Enfim, eu acho que assim, a certidão de casamento é quase como a tua certidão de nascimento. De repente você pode vir a precisar em uma situação de emergência, num hospital, em alguma coisa assim, você precisa comprovar que você é a pessoa responsável pelo outro. Então, Outra coisa, se você acabar caindo na imigração e por acaso eles não gostaram da tua cara, acham que você é um terrorista. Se você não é casado, eles separam a esposa do marido e fazem perguntas
separados, e às vezes o seu cônjuge não fala inglês, por exemplo. Então é importante vocês terem essa certidão de casamento. Dentro dessa questão de documentos apostilados, que você vai fazer tradução, que você vai ir lá no cartório e preparar esse documento, o mais complicado, assim, se você vai pensar em trabalhar e estudar, né? É você preparar esses documentos. A gente tem, porque a gente pensou no início da vida assim, poxa, vai que eu quero atuar com educação física em algum lugar, vai que a gente quer fazer algum curso numa instituição Se eu durante a quiser viagem. trabalhar numa escola, dando aula de inglês, por exemplo, Todos isso você vai precisar de comprovações. E aí, a coisa é você ter a tua certidão de nascimento em inteiro teor, que isso é um documento que não é tua certidão de nascimento normal, ela é um documento especial, e daí você vai, faz ela e depois apostila ela no cartório. Isso é custosinho, mas, cara, depende do que você está planejando com o seu mochilão. exatamente, você não quer fazer nada, você tá fazendo um ano sabático, cara, nada a ver se ter esse tipo de coisa. E aí, assim, também para você ter você fazer um curso, aí você precisa de repente do teu diploma também Apostilado. apostilado, junto com o histórico da tua faculdade, para você comprovar quais matérias você cursou e se você pode de repente se inscrever nessa outra coisa que você quer ter. E o diploma também para você se aplicar a trabalhos, né? Então, poxa, eu quero dar aula num resort, eu sendo personal trainer. Ah, eles podem me exigir, daqui, ó, tem uma formação sobre isso. E como esse documento é caro e você talvez não vai querer levar com você na viagem, tu pode fazer uma cópia Autenticada. autenticada no cartório e levar a cópia e deixar esse documento original na casa dos seus pais, enfim. Tá, gente, mas vocês falaram um monte de coisa, um monte de documento, preciso verificar, depende do país. Vocês falaram isso várias vezes, vocês não me ajudaram muito. Talvez você está pensando nisso agora, mas calma lá. Tem um site que é bem legal, que se chama Sherpa, vai estar aí embaixo. Pode dar uma conferida. Nesse site, você consegue entrar, colocar de qual país você está saindo, para qual país você está indo e qual é o seu passaporte. E lá ele dá uma lista de todos os documentos que você precisa levar para esse país em específico. Então, no caso do seu mochilão, estou planejando ir para tal país, você pode verificar já com antecedência quais documentos você vai precisar. Outro lugar legal que de repente você pode consultar esse tipo de coisa é muito simples, gente, ChatGPT. ChatGPT, vocês vai lá e bota e pergunta assim, quais são os requisitos para entrar em tal país. Ele também te lista fácil. Então, assim, esse tipo de informação, essas duas formas você conseguir, e outras formas, mas assim, acho bem simples, essas duas você pode ter. E outra coisa, quando você compra a tua passagem, geralmente, eles já jogam embaixo, olha, esse país exige isso, isso e isso. Então, na companhia aérea, você vai ter esses dados, pelo menos parte deles. Às vezes é um pouco confuso na companhia aérea. Por isso a gente falou primeiro essas outras duas formas, mas a companhia aérea já vai te dar uma base também. Se você é como a gente, verifica os três para ter certeza. Porque assim, às vezes você vai no ChatGPT, mas ele deu um bug naquele dia e te dá umas informações nada a ver. O Sherpa está desatualizado. Então precisa ter um pouquinho mais, né? Uhum. Pesquisar. A gente é bem cauteloso. A gente tem todos esses documentos, gente. A gente tem tudo isso. A gente sabe que o nosso mochilão vai ser longo. Eu posso querer trabalhar num lugar, eu posso querer fazer um curso. No meio do caminho pode me interessar muito alguma coisa. E aí, o que a gente fez? Tá, poxa, é muito documento pra você carregar. Você vai chegar numa imigração com tudo isso? Não. O que você vai separar para entrar numa imigração? Poxa, viagem, passagem, né, que você tem, a passagem de saída. Se você tem hotel, se você tem passagens de dentro do país, essas coisinhas você separa junto com o comprovante de vacina. Né? Tipo assim, Muito o necessário. que vão me exigir na imigração? É isso, basicamente. E aí você pega e faz uma pastinha. A gente tem essa pastinha que é de fácil acesso e geralmente a gente chega na imigração e tira a pastinha e já fica assim, tipo, o que você vai precisar? O cara vai pedir, passaporte, você entrega. Tudo na mão, tudo bem simples. E aí tá, mas e de todos esses outros documentos? Todos esses outros documentos a gente tem um envelopezinho, que é onde eles ficam, e que daí isso fica bem guardado dentro da mochila, sempre com a gente, pra gente não perder esses documentos, e que eles podem vir a ser necessários em outros momentos, não em imigração. E evita qualquer problema na entrada de um futuro país que você nem sabia que você queria entrar, mas você chegou e, poxa, eu quero ir lá, o que precisa? A gente tem o que precisa. A gente pesquisou muitos documentos, assim, e não, a gente teve que ver vídeo de europeu, a gente teve que ver vídeo de um monte de gente pra gente juntar esses documentos. E a gente tentou fazer algo fácil para que você possa ver esse guia aqui e dizer assim, não, beleza, com isso aqui eu consigo ir viajar. Então, esse é o nosso compilado, chegamos a essa resolução e tá tudo para você.
Espero que tenha ajudado. E se você ainda não curtiu esse vídeo, é a hora. Mais uma vez. Curte o Dá vídeo, like. se inscreve se você não é inscrito e deixa um comentário, fala o que você não sabia dessa lista, se te ajudou. Pô, pelo amor de Deus, por que vocês estão levando isso? E é isso, gente. Obrigada. Nos vemos na próxima. Além do horizonte, onde o sol beija o mar e as estrelas são pontes, indo além dos sonhos. Então, nosso amor é o mapa dessa canção.